Alô, gente de todo o Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Esse que vos fala. Muito obrigado por você, meu irmão, minha irmã, que está comigo já há alguns tempos, acompanhando essa mensagem que Deus tem trazido para a revelação, para abrir o entendimento. Porque o título da mensagem que eu tenho para nós, meu irmão, minha irmã, é essa. Eu era cego, agora vejo. Esse é o título da mensagem. Por quê? Porque você que é da graça, meu irmão, minha irmã, era cego. Porque mais cego é aquele que não quer enxergar. Porque Jesus diz que cego, verdadeiro cego, não é aquele que é guiado pela mão de outra pessoa. O maior cego é aquele que vê dentro deste livro e não quer acreditar. Ele vê e não aceita. Havia uma propaganda há muito tempo atrás de uma frigideira que saiu, que fritava o ovo, fritava bife sem a gordura, sem óleo. Aí tinha um burrinho do lado. Esse era o comercial. Fritaram um ovo e diz: estamos fritando um ovo sem óleo. O burrinho disse: eu não acredito. Estamos agora fritando um ovo, fritando agora um bife. Eu não acredito. Estamos fritando isso. Não acredito. E você é burro mesmo. Você está vendo a fritura e não acredita? Então assim são todos aqueles que são cegos espiritualmente. Não é cego materialmente, mas sim espiritualmente. Há um véu que está à frente dos olhos daquele ou daquela. Como no meu, por 46 anos, eu fui um cego, guiado por cego. Porque é cego guiando cego é o que nós encontramos dentro dessas religiões. Por isso que o título da mensagem é esse. Eu era, mas agora eu não sou mais. Porque só é cego aquele pela qual não quer, não dá lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar na mente dele, possa trabalhar aqui dentro, do entendimento dele. Porque eu via muitas coisas dentro do movimento religioso e eu queria questionar, mas os dirigentes, os chamados líderes daquela época, diziam: você não pode questionar. Você está aqui para ouvir o que nós, homens de Deus, tem para ensinar. Não questiona. Porque tudo que está aqui é a verdade. Então não pode questionar. Então nós aprendemos assim, não questionar. Mas Jesus, andando com seus discípulos, isso está, eu vou pegar aqui, no capítulo 9 do livro histórico de João, uma passagem que Jesus, andando com seus 12 apóstolos, viram um cego de nascença. Disseram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele e nem seus pais. Foi para através dele se manifestaste a glória de Deus. É necessário caminhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode caminhar.
Eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará em treva, mas andará na luz. E colocando saliva, fez um lodo. Fez ali um barro, misturou um pouquinho com terra e passou nos olhos daquele jovem cego. E mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. Ele foi nesse tanque e lavou os seus olhos e voltou vendo. E Jesus foi embora. Então, os crentes daquela época, os religiosos, os hipócritas, que se fazia os verdadeiros guardadores da lei, quando viram aquilo, olharam e disseram: não é este aquele que não é, mas ele era cego. Como está andando, está vendo? Então houve entre eles aquele diz. E o cego não, o ex-cego, ouvindo isso diz: sou eu mesmo. Ué, mas como agora vê? Você era cego, agora você está vendo? Como você está vendo? Um homem chamado Jesus fez um lodo, passou nos meus olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. E eu lavei e agora estou vendo. Não, mas isso não está certo. Como você pode ver? Você era cego, agora vê? Isso não pode. Como não pode? Se a realidade estava perante eles, como negar a realidade? Como negar uma verdade que eles estavam vendo com os próprios olhos? Eles conheciam desde nascença os seus pais, desde que nasceu aquele menino. Seus pais levavam no templo e ele sabia que ele era cego, que ele vivia puxado pela mão dos seus pais, dos seus familiares, e agora ele estava vendo. Mas eles não aceitaram. E foram falar com o pai dele. O pai dele disseram: esse é nosso filho. Que ele era cego, ele nasceu cego. Mas quem curou ele, nós não sabemos. Pergunta a ele. Ele tem idade e pode responder por ele. Covarde. Cambada de covarde. Há muitos covardes dentro desse livro. Como no caso de Davi. Davi foi um covarde, porque Deus entregou Saul por 2 vezes nas mãos, que era o maior inimigo de Davi, era Saul. E Deus retirou o espírito de Saul e colocou um espírito mau. Deus repudiou Saul a ponto de Deus disse para Samuel no capítulo 16, versículo 1 e 2, ele diz: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, se eu, o Senhor, já rejeitei Saul? Então Davi era perseguido por Saul. E Deus 2 vezes entregou Saul nas mãos de Davi para que Davi ceifasse, tirasse, matasse, destruísse Saul. Mas Davi acovardou por 2 vezes. Quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Mas, Davi, meu senhor, eis aí ele está dormindo. Deus não disse que ia entregar nas suas mãos? Não, mas eu não posso tocar no ungido de Deus. É como hoje tem muitos covardes dentro desses movimentos religiosos chamado igreja, que os seus líderes, os seus pastores estão roubando, estão adulterando, estão fazendo tanta desordem e eles se acovardam. Não. Se Deus colocou, Deus vai tirar. Quem somos nós para se levantar contra o ungido de Deus? Cambada de covarde. É o que mais nós vemos dentro desses movimentos assembleianos, congregação, seja a imundícia que for.
é o que mais a gente vê dentro dessas imundícia religiosa, vendo adultério, vendo fornicação, vendo tantos erros, e se acovarda porque diz que é ungido de Deus. Então, assim foi o pai daquele ceguinho. Não, ele tem idade. Pergunta a ele. Ele tem idade para responder por ele mesmo. Porque a própria palavra diz que os pais temia ser expulso do lugar onde Deus não estava, porque Deus nunca esteve num templo feito por mão de homem. Atos 17, 24. Ele nunca, não é que ele não estava naquele templo, ele nunca esteve num templo feito por mão de homem. Então, aqueles homens, aqueles religiosos, não aceitando isso, levaram aquele ex-ceguinho, porque agora não era mais cego, na presença dos magistrados, na presença dos grandes, e disseram: este jovem era cego e agora ele está vendo. Como pode uma coisa dessa? Aí perguntaram para ele: quem foi que te fez isso? Foi um homem chamado Jesus. Mas este homem não é de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele não tinha feito isso no sábado. Você vê a ignorância do tal de sábado, que é outra tolice que nós estamos vendo desde aquela época. Já havia aquele povo que era guardador do sábado por causa da lei. Tudo bem, até ali a lei estava atuando na vida daquele povo. Até ali a gente ainda considera. Mas hoje se passou 2000 anos. Isso não existe mais. Isso foi para uma nação chamada Israel. Só uma nação. Não foi duas, uma nação. E hoje existem uns tolos aí, guardando o sábado, dizendo que esse sábado é o dia do Senhor. Deus não tem dia. Todo dia é o mesmo dia e toda hora é qualquer hora, como diz uma música. Todo dia é o mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Então, não existe dia e nem hora, momento para Deus. Então, aqueles homens disseram: como foi feito isso? Ele fez um lodo, passou nos meus olhos, eu lavei, fui lá no tanque, lavei e estou vendo. Não, mas isso não pode. Como? Você ser curado por um homem? Aí o ceguinho disse assim: vocês nunca ouviram, desde a criação da humanidade, que alguém abrisse os olhos de um cego? Porque nunca houve isso na história da lei. A lei reinou por 1447 anos, reinou a lei. E nunca existiu isso. Nunca um cego de nascença passou a enxergar. Mas veio Jesus e abriu os olhos daquele cego. E aqueles fariseus, em vez de se alegrar, vamos atrás deste homem, vamos trazer ele para o nosso meio. É desse que nós queremos. Nós queremos um homem para curar a enfermidade nossa, dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais. É isso que nós precisamos. Não, foi completamente ao contrário. Começaram então a perseguir aquele ex-cego. Mas não pode. Como pode? Você era cego e agora está vendo? Isso não pode. Ele diz: aí que está a maravilha. Se esse homem me curou, nunca houve na história da humanidade que um cego de nascença passasse a enxergar. Mas hoje eu vejo. Mas o que tu diz sobre este homem? Eu vejo que ele é um profeta. Ele é um profeta, diz o ex-ceguinho. E aquele povo, né? Porventura vós também está querendo ser discípulo dele?
Eles se indignaram e disseram: o discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés, porque Moisés Deus falou, mas esse nós não sabemos a quem falou. Aí que está maravilha, você não sabe quem é, ele é. E ele me abriu os olhos, e agora eu vejo. Pronto. E eles ficaram indignados e expulsaram aquele ceguinho do lugar onde não estava Deus. Nunca esteve, aliás. E Jesus, encontrando com o ceguinho, né? E sabia que ele tinha sido expulso de lá, da sinagoga. Os judeus expulsaram de lá. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente entra no sistema, esse sistema doutrinário, esse sistema protestante, porque eles protestam, eles são os verdadeiros protestantes, porque eles protestam contra este livro. Eles não protestam contra uma outra coisa senão este livro. Eles dizem que acreditam nesse livro, mas são uns hipócritas, fariseu, sepulcro caiado, foi o que Jesus chamou. Porque por dentro é uma coisa, por fora parece tão bonito, mas por dentro é completamente diferente. Assim são esses homens, como túmulo, por lado de fora todo adornado, com pedras preciosas, com azulejos, mármore, mas por dentro é uma imundícia. Assim são esses homens que diziam ser verdadeiros homens de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos vendo esses homens que se colocam como verdadeiros homens de Deus. E na verdade não passa de uns charlatões, uns enganadores, uns mentirosos de paletó e gravata, enganando o povo para simplesmente tomar dinheiro do povo e passando medo para o povo, trazendo uma coisa que não existe aqui dentro desse livro. Um mito, uma mentira, que dentro desse livro nunca existiu, trazendo um tal de diabo, trazendo um tal de inferno, trazendo um céu, uma nova Jerusalém, um arrebatamento, trazendo aquilo que não existe, são metáforas, são linguagem de figura que existe dentro desse livro. E eles trazem para quê? Para qual finalidade? Para tomar o dinheiro do povo. Não é nada mais do que isso. As religiões existem para quê, irmão Nilson? Para tomar o dinheiro do povo. Só para isso. Porque quando você vai a um campo de futebol, vai a um clube, a um cinema, vai a um teatro, você paga pelo aquele trabalho, aquele show que está sendo realizado ali dentro. Mas quando você vai a esses lugares que eu não posso chamar nem de sinagoga, porque sinagoga significa lugar de ensino. Igreja muito menos, porque igrejas são vidas. Então o que é aquilo ali, irmão? Bom, Nilson, o que passa? O que é aquilo ali? É um amontoado. É apenas um barracão coberto, cheio de cadeira, para enganar o povo, não é nada mais do que isso. É uma empresa para arrancar dinheiro do povo. Então, hoje, por muitos anos, eu vivi temeroso ali dentro, com medo, porque eu temia as mentiras que são contadas, tiradas de dentro deste livro. E eu pensava que era uma verdade. Mas graças ao bom Deus, que alcançou-se também a minha esposa. Nós dois fomos alcançados no mesmo tempo, na época da epidemia. Passemos a olhar e vimos, e eu, que graças ao bom Deus conheço um pouco este livro, eu não vou dizer que eu sou um homem que leio este livro direto. Ah, minha vida é ler, eu sempre estou lendo. Não, não é isso. Mas eu tenho um grande conhecimento dentro desse livro. São 980
e 189 capítulos existe aqui dentro. São 1080, é isso mesmo, são 1089 capítulos. 929 capítulos no Velho e 260 no Novo. Um total de 1189 capítulos. 31.102 versículos existe dentro deste livro. E a maior parte dos movimentos só mostra o quê? Você tem que trazer o dízimo. E para quem é o dízimo? Por que vocês não relatam? Quem foi que mais deu a maior oferta, a maior contribuição? Foi aquela pobre viúva. Que, por certo, ela não tinha que dar nada, porque os dízimos eram para as viúvas e para os órfãos. Deuteronômio 14, 29 e 30. O dízimo não era para enricar esses bandidos de púlpito que nós estamos vendo hoje. São os verdadeiros bandidos de púlpito, para enganar o povo e tomar o dinheiro do povo somente no blá blá blá. Então esses são os verdadeiros bandidos, aonde as pessoas têm eles como os verdadeiros homens de Deus, mas de Deus eles não têm 1%. São bandidos. O lugar deles seria na cadeia, seria o lugar desses homens. Mas infelizmente a nossa lei aqui é branda. Ela vai passando o pano por cima e vai deixando tocar, tá tudo bem, e vai tocando. Mas você vê bandidagem que existe, uma em cima da outra, e vai abrindo e vai se enricando, e não traz benefício nenhum, nem para o povo e nem para o governo. Qual o lucro que esses movimentos traz para a nação? Nenhuma. O que isso traz para o povo? Nada. Pelo contrário, tira do povo aquilo que o povo tem. Meu irmão, eu creio que você não tem dúvida. Se você puder, mais rápido, saia do meio deste povo. Deixa este lugar e vem para a graça. Que na graça você encontra a verdadeira palavra genuína de Cristo. Graça e paz para todos. Bye, bye.